Isso é um trabalho para o canal Avante Fla. Para o alto e avante! Flamengo! Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Galera, rapidinho aqui hoje, na manhã dessa quarta-feira, às 11 horas da manhã teve no canal do Corinthians TV, o link está na descrição para quem quiser acompanhar na íntegra todo o processo. Houve uma coletiva do presidente do Corinthians, Duílio, todos conhecem, e o tema da reunião foi proposto justamente pela informação do Flamengo ontem nas redes sociais a respeito do acordo verbal, com o treinador Vitor Pereira, e como ele ainda é funcionário do Corinthians até 31 de dezembro, então eles aproveitaram aí a deixa do Flamengo informar nas redes sociais para marcar uma coletiva. Essa coletiva foi realizada hoje às 11 horas lá no Corinthians, e eu vou trazer um trechinho para vocês do início dessa coletiva, onde ele basicamente falou sobre o relacionamento do Corinthians com o Flamengo, a respeito de todo esse imbróglio aí, envolvendo o Flamengo, envolvendo o Vitor Pereira, envolvendo o Corinthians. E ele teve uma explanação bem interessante, bem legal, o ponto de vista dele, tanto dele como vice-presidente também, que já tinha falado com o Marcos Braz. No entendimento deles foi uma conversa muito legal, muito interessante, onde eles entenderam que o Flamengo não tinha nenhum tipo de interferência nesse processo, que o Vitor Pereira já tinha informado o desligamento dele do Corinthians, não fisicamente, mas não em contrato, mas fisicamente, que ele já não voltaria mais a trabalhar no Corinthians a partir de 31 de dezembro. E dessa forma eles entenderam que o Flamengo foi atrás do treinador, uma vez que ele já estava livre para fazer o que quisesse da vida dele, para seguir o caminho dele. Então eles aí colocaram, muito bem colocado, que o Flamengo não tem culpa nenhuma de nada e que o Flamengo agiu dentro da normalidade. Se tem um treinador que já afirmou que não vai mais trabalhar num clube, o outro clube tem todo o direito de ir atrás dele e de negociar. Se é interessante, no caso para o Flamengo, ir atrás e tentar negociação. Foi o que aconteceu. Eu achei bem interessante a colocação deles, que geralmente é um chororô danado, mas nesse caso especificamente o chororô vem mais por parte dos torcedores, das torcidas, que às vezes fazem vista grossa e não querem entender todo o ponto de vista que aconteceu, de tudo da forma como foi conduzida o processo, e também uma grande influência aí para esse clima todo da mídia paulista, A gente sabe que ela é bairrista, que ela é protetora, que ela é exclusivista, e sempre puxa saco para os times de São Paulo, cada um no seu clube, uns corintianos, outros são paulinos, outros palmeirenses, outros santistas, e por aí vai. São os quatro que se incomodam mais com a nossa existência, com o Flamengo. Então, eu acho que tudo aí foi mais ocasionado por essa mídia paulista, bairrista, que inflamou a torcida e acabou gerando todo esse desconforto, essa situação aí complicada entre as duas equipes, mas que hoje foi aí retirado de pauta qualquer tipo de problema existente entre Corinthians e Flamengo, que eles têm até um contato bem amistoso, são times co-irmãos, em algumas situações aí que precisam aí de apoio, estão sempre se apoiando. São as duas torcidas maiores do país, primeiro o Flamengo, depois o Corinthians, e é natural que eles tenham aí um trabalho em conjunto para que possam se fortalecer e ver bem o interesse de cada um, não é mesmo? Então achei bem interessante a colocação do presidente do Corinthians. Vou trazer para vocês só uma parte dessa entrevista, que foi a parte que ele falou mais do Flamengo, mas no final só quer falar do Flamengo. Ele roda, e daqui a pouco fala do Flamengo de novo. Aí roda, e cai na história do Flamengo de novo. Mas, como nós não temos nada a ver com isso, nosso problema já está resolvido. Eles que não conseguiram segurar o treinador deles, o problema é deles. O Flamengo viu uma oportunidade no mercado e foi atrás, conversou e está sacramentando essa aquisição do treinador, que era uma posição que a gente precisava se atualizar, a gente precisava de um treinador com mais dinâmica, com mais visão, com mais alteração tática, com mais variação tática, com mais ímpeto, para a gente poder alcançar aí voos maiores. E no meu ponto de vista foi uma aquisição muito boa, tá? Vamos defender aqui o Flamengo até o fim. Se contratou é porque tem valor, tem
ideias novas, tem uma maneira de jogar que parece em muito com o jeito do Flamengo jogar, e a gente espera que tenha um grande trabalho, que o Vitor Pereira possa fazer um trabalho maravilhoso aí. Mas aí vamos nos atentar hoje somente a essa coletiva do presidente e ver o que ele falou de interessante pra gente aí, tá bom, galera? Então fica na paz, mas antes de terminar o vídeo aí, por favor, se inscreva no nosso canal, dá aquele like, ativa o sininho da notificação e dá aquela força pra gente, que o YouTube vai entender que existe engajamento no nosso canal, que os assuntos que a gente traz aqui pra vocês é importante, que vocês estão ligados no conteúdo, estão gostando do trabalho que a gente vem fazendo aí com muita humildade, com muita determinação, com muita convicção, muita realidade, verdade principalmente. E aí, fica aí todo mundo na paz e vamos ver o vídeo aí que é bem legal. Um abraço a todos, fui! Todos. De volta às atividades do futebol hoje, com coletiva do presidente Duílio Monteiro Alves. Duílio vai fazer um pequeno pronunciamento e a gente inicia para as perguntas aos jornalistas. Bom dia a todos. Primeiro, prazer estar recebendo vocês aqui. Não é um começo de ano, mas um começo de temporada, né? Um ano diferente. Que a gente tem aí um ano melhor de mais convivência, sem pandemia, que a gente esteja mais perto. Eu passei por um problema de saúde, uma infecção causada por uma inflamação no intestino, então não vou também falar muito hoje, mas fiz questão, ainda estou em tratamento, em home care, mas fiz questão de vir aqui hoje para a gente esclarecer alguns assuntos que ficaram perdidos aí nesse último mês, e para falar com a Fiel, né, para a gente poder esclarecer muita coisa e também comunicar aos conselheiros. Hoje a gente tem uma reunião de aprovação de orçamento e eu não vou poder estar presente, mas toda a diretoria vai estar lá dando as explicações, e então, só em respeito a eles, eu queria deixar esse recado. Vamos lá, podemos começar. Primeira pergunta. Bom dia, presidente. Boa recuperação. Acho que não tem como a gente começar essa coletiva de outra forma que não seja te pedir, por favor, uma palavra sobre o acerto do Vitor Pereira com o Flamengo. Eu queria que você passasse para a gente suas impressões, seus sentimentos, como tudo aconteceu e, enfim, acho que de uma vez por todas liquidar esse assunto, por favor. Bom dia, Ana. Prazer ter você também de volta. Bom, a gente... Falando em nome do Corinthians, né, que a gente tem que deixar muito claro, o Corinthians fez todos os esforços para que o Vitor continuasse. O Corinthians ofereceu um contrato muito bom, até um pouco melhor do que ele tinha. O Corinthians deixou muito claro para ele, como para todos os treinadores que aqui passaram, pelo menos enquanto eu estive, ou na presidência, ou como diretor de futebol, tendo carta branca para trabalhar. O ano passado trouxemos os reforços pedidos por ele, que eu lembro de cabeça, o Rafael, Fausto Vera, Maicon, Yuri Alberto, Júnior Moraes, não sei se eu esqueci alguém, mas acho que são esses, e também que esse ano o Corinthians também iria se reforçar nas posições carentes. Então, todas as condições de trabalho foram oferecidas. Agora, um cara que passou... Outro dia, até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora, o cara que... Eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso. Corinthians é muito maior que todos nós, e o Corinthians segue sua vida, como sempre seguiu. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre essa situação é passado. E caráter das pessoas a gente não comanda. Só isso.
Oi, presidente, aqui, melhoras para você. Juliane Yamaoka, da Band News FM. Desculpem insistir nesse assunto, mas queria saber como é que foi essa reta final, né, de temporada, como é que foram as suas negociações para tentar essa permanência, se em algum momento você sentiu que existia essa possibilidade de permanecer, ou se logo de cara você sentiu que, de fato, não ia dar. Como é que foi essa reta final de conversa com o Vítor Pereira, por favor? Primeiro, que eu coloquei há pouco, né, todas as condições de trabalho, a gente entende que uma continuação no trabalho, uma continuidade de trabalho seria muito boa para o Corinthians. Então a gente fez todos os esforços e o que foi colocado para nós foi o que foi colocado a todos os torcedores. Eu lamento também os torcedores, essa frustração que dedicaram muito carinho ao Vítor, assim como nós, né? Mas ele mentiu. Então, tudo que nós sabemos é o que foi colocado na nota dele na despedida, o que foi colocado em algumas entrevistas a vocês, uma doença da sogra, e ele preferiu sair para cuidar da sogra. Ele parou aí, foi isso. Então, o que a gente tem para falar é só isso. Mas o Corinthians é maior que tudo isso. Vamos em frente, nós temos nosso ano para fazer um grande ano, temos condições para isso, temos elenco para isso e será reforçado. É isso. Obrigado. Presidente, bom dia. Kaique Silva, da Jovem Pan. Boa recuperação. Presidente, recentemente o Andrés esteve junto com o Marcos Braz em uma entrevista e ele ressaltou que a relação entre Corinthians e Flamengo ela permanece boa. Eu queria que você falasse sobre isso, como você enxergou também a forma de abordagem do Flamengo em relação ao Vítor Pereira e se você conversou com o Vítor Pereira depois de tudo isso. Bom, sobre conversar com o Vítor, não conversei, não converso mais, acho que tenho nada para falar com ele. E em relação ao Flamengo, é exatamente isso. O Flamengo viu um profissional que o Corinthians e eu, profissional, anunciaram que não continuaria, né, que não teria continuidade do trabalho, que o contrato se encerra agora, e o Flamengo foi atrás do treinador que eles escolheram. Não tem nenhum problema nisso. O Flamengo não tem nada a ver com a história, entendo assim. E simplesmente é o que eu coloquei. Um profissional, uma pessoa que mentiu, e tocou a vida dele. O Flamengo foi e contratou. Ou não contratou, não sei. Se já assinou, se não assinou. Não cabe mais ao Corinthians e a mim falar sobre isso, né? Eu tenho que pensar no clube, um clube desse tamanho, e a gente tem muita coisa boa sendo feita e muitas outras a fazer nesse último ano de mandato.